Boa tarde, turma. A professora Zélia passando por aqui para a gente dar continuidade às nossas atividades remotas em casa. A aula anterior foi porque alguns alunos estão mandando as atividades com as letras maiúsculas no meio das minúsculas, palavras coladas uma na outra, e aí quando eu vou ler eu não consigo entender, tá? Então vai ser sempre necessário a gente treinar esse alfabeto para vocês melhorarem a escrita de vocês, tá certo? Então, quando a gente começa a aula, a gente começa com o gênero textual, certo? E o gênero textual, nós já estudamos fábula, biografia, bilhete, propaganda. E o gênero textual de hoje vai ser receita. Qual o principal objetivo da receita? A receita apresenta em geral linguagem formal. O texto é objetivo e claro. Há um título e em seguida relaciona-se o ingrediente e o modo de fazer, que é aquilo que nós chamamos de modo de preparo. Vamos lá. Bolo de cenoura. 3 cenouras, 3 ovos inteiros, xícara de chá de óleo. Modo de fazer: bater todos os ingredientes no liquidificador e reservar. Em uma travessa grande, coloque 3 xícaras de chá de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa bem cheia de pó royal, o que nós conhecemos como fermento, certo? Mistura os ingredientes, acrescente o que foi batido no liquidificador, leve ao forno em uma forma toda untada por farinha, né? Cobertura: fazer um brigadeiro mole e jogar por cima. Esse bolo é um bolo muito delicioso, certo? Ele é um bolo bom. Vê como ele diz aqui: levar ao fogo em uma forma untada. E o que é untada? Quando a mãe de vocês fazem um bolo, aí elas vão lá, untar a forma com manteiga e farinha de trigo, certo? Observem que esse gênero textual está contemplado, né? O título, certo? Os seus ingredientes, os seus modos de preparo, certo? Então, a receita, ela tem essa finalidade, certo? Quando você vê, você vai saber que é uma receita. Que talvez você não sabia que a receita é um gênero textual da nossa língua portuguesa. Vamos para as nossas sílabas complexas, né? Da continuidade. E a sílaba estudada na aula de hoje é glá, glé, gli, gló e glu, certo? É a família silábica complexa que nós iremos estudar a partir de agora. Vamos agora para o nosso quadro silábico, que ele tem como finalidade, né, ofertar a você o som da sílaba estudada. Ou seja, eu tenho consoante mais vogal igual a sílaba, certo? Então, eu tenho 2 consoantes mais uma vogal que formou o som de glá. Tenho 2 consoantes GL mais E com a sílaba glé. 2 consoantes mais I com a sílaba gli. 2 consoantes mais O com a sílaba gló. 2 consoantes mais U que forma a sílaba glu. E aí nós temos o som que o quadro apresenta: glá, glé, gli, gló e glu. Temos aqui um exemplo, certo? De um perfume que é do Boticário chamado Glamour, que contempla a sílaba glá. Temos aqui a palavra inglês, certo? Que contempla a sílaba glé, tá? Está aqui na palavra.
Temos aqui a palavra glicose, né? Que são açúcares que tem no nosso corpo. Então, glicose começa com gli. Ainda que não tivesse o nome, vocês saberiam, porque aqui é o símbolo da globo, tá? Então, globo com gló. Temos aqui um iglu, que é uma casa de gelo. Dá para você ver, né? Então, iglu tem a sílaba glu. E por último, nós temos um país, né? Que é Inglaterra. Observe que o nome do país, ele está começando com a primeira letra maiúscula, certo? Porque ele é um nome próprio, ok? Então, Inglaterra usou o som do glá. Agora, nós vamos dar continuidade à construção do nosso quadro silábico com a sílaba que foi estudada hoje, glá, glé, gli, gló e glu. Vamos montar. Eu trouxe como exemplo o país Inglaterra, certo? Então, vou colocar o Inglaterra aqui. E agora a gente vai trabalhar a sílaba. Estudamos a sílaba glá. Estudamos a sílaba glé. Estudamos a sílaba gli. Estudamos a sílaba gló. E estudamos a sílaba glu, formando a família glá, glé, gli, gló e glu. Vamos agora para a nossa atividade em casa. Vocês irão fazer, né, o cabeçalho da escola, o nome, o seu nome, o nome da professora, o ano que você estuda. Gente, isso é importante porque chegam muitas atividades no meu celular e eu preciso identificar para botar na pasta de vocês no computador. Então, eu estou frisando isso porque é necessário, certo? A atividade daqui ela é bem simples, certo? Você vai procurar dentre essas palavras pela sílaba e escrever o nome. Por exemplo, nós temos aqui a palavra glacê. Ela está aqui, ó. Então, ela já compôs a sílaba glá, certo? Essa questão aqui é para vocês botarem na letra cursiva, certo? E ler a frase. Glauco está com a glicose baixa. Você vai reescrever, certo? E ler. Eu não vou dar exemplo porque eu só tenho 3. E eu quero que vocês façam a reescrita e façam a leitura. Não precisa escrever com essa letra. Você apenas responde com a letra cursiva. Eu trouxe mais uma vez e trarei sempre textos e interpretações. Textos pequenos que você pode reescrever, ler e responder as questões. Como a gente trabalhou receita, então o nosso texto de para casa é R de receita. E aí você vai fazer a leitura, de acordo com o que você entendeu, você vai responder as questões, certo? Então, essa é a nossa última atividade. Uma ótima atividade a todos, né? Fiquem em casa aprendendo. Eu quero dizer a vocês que tudo que vocês estão fazendo vai ser válido. Vocês não estão perdendo tempo, vocês estão estudando apenas de uma maneira diferente, que logo, logo a gente vai se encontrar. Então, bons estudos a todos!